Alguns 4 que estão aqui em cima, o senhor ali de cabelo grisalhos, a jovem de vestido verde, bem jovem, viu? Aqui a gente é bem assim. O pessoal aí de trás, todos vocês que receberem esse abraço é um abraço nosso, dizer que você é nosso irmão em Cristo Jesus, dizer que nós temos aqui a hombridade de recebê-lo. Caso você não tenha um lar espiritual, é igreja, um lar para chamar de igreja, de casa. Faça da nossa comunidade a sua casa espiritual. O pardal encontrou casa, a andorinha também encontrou seus ninhos e nós encontramos Rehobote. Jesus está aqui. Se você faz parte de uma igreja aí, já não compete a nós, né? É bom que você continue congregando em sua igreja ainda, independente do problema. Amém? Amados irmãos, hoje nós iremos continuar nossa série de evangelhos. Peço perdão aí às bagunças que nós estamos fazendo. Estamos em umas grandes reformas em nossa igreja. Olha quantos lugares nós perdemos ali. Fechamos aqui as escadas que desciam. Agora ali onde está aquele saco preto ali, vai ser a escada que descia aqui vai ser direto lá, tá legal? As escadas irão descer pelas galerias, aquela lá também vai ser a mesma coisa, vai ser arrancado, o altar vai ser ampliado e a escada vai descer lá também. Estamos com umas reformas aí atrás também, trocamos bastante telhas da igreja, muitas telhas. Depois, Sérgio, pega aqueles vídeos de obra, todos eles, e joga lá para o André, para ele pôr no telão. Em nosso sítio também tem uma equipe de obra lá, já fizeram. Quem serve nos encontros com Deus na cozinha, por favor? Quem serve na cozinha? Ok, tem uma notícia boa para você, que agora ou depois? Ansiedade é um problema, né? Nós finalizamos aquela cozinha que estava, aquele quarto que estava atrás da cozinha. Os quartos daqui a pouco passam no telão. Então todos eles com treliche, ok? E com ar-condicionado, tudo da melhor qualidade. Então todos os servos que servem na cozinha agora terão o quarto para eles dormirem lá, né? Glória a Deus. Tivemos também. Quem aqui é daqueles que já derrapou? Você quer chegar na quadra de palestra mais cedo e você vai pelaquela ribanceira assim de barro? Quem já foi por lá? Agora foi construída uma escada ali, irmão. Uma escada, que bacana. Top das galáxias. Ministério infantil, na parte de trás do ministério infantil, estamos colocando telha lá atrás, na parte do ministério. Lá atrás tem essa medida aqui, ó. Vai ser um baita de um refeitório para as crianças. A reclamação da tias é que não tem onde eles lancharem, então eles lancham no templo. Então quem sabe colocando lá a gente consiga voltar com janta para eles novamente. Então terá um refeitório lá atrás, está sendo coberto para isso, e é um pé direito muito alto. Nós iremos fazer 2 salas superiores acima e um refeitório embaixo lá. Deixa para o final, a gente coloca isso aí, tá legal? Então tem obra demais aqui em Rehobote, muita coisa acontecendo. E estamos aí há 2 meses, adentrar aí 2, 3 meses para o aniversário de 10 anos de Rehobote, né? Hoje já teve o rapaz que nos vendeu esse painel de LED vindo aqui. Eu tenho até uma foto também, manda para lá. Eu não mandei para ninguém a foto, está no meu celular. Está aí? O painel de LED, irmão, de 8x3. Ele pega lá onde está aquele rapaz magrinho, bolão, lá, o Danilo, onde está o Danilo, até aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Onde está o magrinho mesmo? Daqui até o Danilo lá, 8x3, uma coisa linda. Ou seja, em todas as áreas da igreja terá um campo visual de tudo que for passado aqui. Amém? Estamos crescendo. Eu acho que já estamos grandes, mas estamos amadurecendo, né? Amém, que Deus abençoe. Vamos lá, amados irmãos, por favor, se puder não andar pela igreja, seria bom demais. Se não tiver nenhum lugar para sentar, vem para cá, senta no altar. Quem sabe Deus se incomode com isso e deu um lugar bem maior para a gente. Foi assim que a gente começou a fazer em Rehobote, não tinha mais cadeira, os jovens sentavam no altar, aí Deus trouxe a gente para cá, né? Vamos provocar aqui. Vamos lá. O nosso tema de hoje é: não seja um saduceu, ok? Não seja um saduceu. Eu ia pôr somente saduceus,
mas decidi colocar essa mensagem para mim, essa mensagem para você também, dizendo para nós não sermos um saduceu. E eu acho que assim, desse título aí, apesar dele ser um pouco grande, mas eu acho que ele é bem aplicativo para nós, da forma que você jamais vai esquecer o que um saduceu é, e você vai lembrar assim: não devo ser um saduceu. Vem cá, casal, aqui, casal, por favor, pessoal da frente aqui, dê lugar para eles dois ali, me ajuda aí, quem pode? Eles vieram para cá voltar, por favor, senta aqui no altar, Bruno, você e Bia aqui, Bruno, aqui, ó, pode sentar aí, pode sentar, já vai ser pastor agora, isso aí, vamos lá, diz assim, ó, não seja um saduceus, ok? O que é um saduceu? Alguém sabe? Alguém sabe? É o parente da salsicha? Né? Alguma coisa? Não. O que é um saduceu? Bom, é um ofício. Já viu isso na Bíblia? Já viu isso na Bíblia? A palavra saduceu, ela é oriunda desde os tempos de Davi, mas para o tempo de Salomão, quando Salomão foi construir o templo e ele teve que colocar sacerdotes para servir no templo. Esses homens, o pai dessa criação é o Zadok, ou algumas traduções de Sadoc, chamados saduceus. Desde do livro de Reis, quando Davi vai terminando o seu plano de carreira, já estabeleceu o sistema de culto, e agora Salomão, seu filho, constrói o templo, e aqui sinais-se os saduceus, aqueles que são a serviço do sacerdócio. Dentro do templo, quem ornamentava tudo, quem tomava conta de todo o ritual dentro do templo, era eles. Então, eles são os saduceus, vem da origem de sacerdócio, diferente de qualquer um outro que a gente vê, a gente sempre fala aqui, gente, meu Deus, fariseu, diferente de um fariseu. Fariseu também, ele tem o seu ofício, em que ele trabalha até no templo, e ele é mestre na palavra, assim como o escriba também, aquele que entende da lei. As palavras que estão sendo ditas são aqueles compiladores, né? Aqueles que traduzem, que escrevem. E graças a essa galera toda, principalmente os escribas, nós temos os textos bíblicos que foram juntados e criado o canon para nós hoje usufruirmos de uma palavra de Deus. Quem é abençoado pela palavra de Deus? Amém. Então vamos lá. Nós iremos fazer uma leitura do texto de São Mateus, capítulo 22, do verso 23 ao verso 33, ok? São Mateus 22, o pessoal de trás, se quiser vir, a gente arruma a vaga aqui na frente. A gente dá um jeito. Vamos lá, Mateus 22, verso 23. Podemos fazer a leitura contínua? Vamos lá, sem interrupção, por favor. Diz assim: no mesmo dia vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos. Saduceus, então, eles são os líderes religiosos. E esse grupo afirma não haver ressurreição dos... Beleza, 24. E perguntaram: mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filho, o irmão dele deve casar com uma viúva e ter filhos, que dará continuidade ao nome do seu irmão. Então, por exemplo, numa família havia quantos irmãos? 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que o seu irmão se casou com a viúva do seu irmão. O segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela. Assim também por diante até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos para nós. Gente, o meu tablet está tão ruim que até gritando ele mexe. Ele está escrevendo sozinho, não sei quem está aqui. Ele escreve sozinho, apaga sozinho. Está uma benção aqui. Tem que fazer uma sessão de libertação nele aqui. Agora ele começou a escrever e saiu tudo. Ó. O segundo irmão também morreu. Parei no verso número 28, né? Verso 27, por fim a mulher morreu. De novo. Por fim a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Beleza? Verso de número 29 ao 31. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, pois quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem se dão em casamento. Nesse sentido, serão como anjos no céu. Agora, de novo, gente, sessão de libertação aqui, verso 31, né? Agora, quando haver ressurreição dos mortos,
Vocês não leram a respeito disso nas Escrituras, disse Jesus. Verso 32 e 3, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac. Está vendo? Aqui, gente, olha só. Para! Ele escreve sozinho. Está sem digitar, então comprar. Tem um teclado, acho que o Castro tem um teclado que bota, né? Está horrível aqui, estou me sentindo um espírito aqui convertido. Sangue de Jesus tem poder, sai daí. Deixa eu virar aqui. Oi. Gente, que dificuldade. Eu fiz a pregação toda no celular e passei para cá. Não, eu tenho o celular, botei. Oi, filho. Não, tá de boa. Virei aqui, vamos ver se o demônio acalma. Eu virei aqui, ó. Vamos ver agora. Deixa eu tirar aqui e maximizar. Vamos ver se desse jeito aqui. Porque em pé ele dá umas neuras mesmo. Agora que deitado aqui ele sossega. Vamos lá. Peço perdão aos irmãos. Eu sou o Deus, verso 32. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de... Portanto, se ele é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Quando a multidão ouviu isso, ficaram admirados pelo seu ensino. Ok? Palavra de Deus para nossas vidas. Vamos lá. Deus dê graça que esse negócio não mexa mais. Bom, já que explicamos aqui na introdução o que é um saduceu, esses caras chegaram diante de Jesus após a última palavra. Quem lembra do último culto? Dá a Deus o que é? Dá a César o que é? Mas na verdade eles estavam perguntando, criando motivos para interrogar e criticar e até mesmo prender Jesus. Agora mais uma vez, já que nós lemos aqui que esses homens, presta atenção no verso 23, irmão André, por favor. Olha o que eles vieram fazer com Jesus. No mesmo dia, viram, no mesmo dia o que? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Vieram até Jesus alguns saduceus. Quem são eles? Aqueles que servem como sacerdote, tá legal? Líderes religiosos, que afirmam, não afirmaram, eles só afirmam, Jesus conhecia com eles, afirma não haver ressurreição dos mortos. Então qual é a intenção deles? Eles não creem na ressurreição dos mortos em nenhuma época, nunca creram e nem irão crer. Eles já foram dizimados, ou seja, não existe mais. Eles não creem, mas trouxeram uma pergunta do que eles não creem para saber qual é a resposta de Jesus. E eles usaram o fato de uma família ter 7 irmãos, e o primeiro irmão casou com essa moça e ele veio a morrer, falecer. O outro irmão, pela lei de Moisés, casa com ela e de forma sucessiva foi pelo terceiro e pelo quarto, chegou até o 7º irmão e depois essa moça também morreu. Olha a pergunta dele, já que ele não crê na eternidade, ele não crê na ressurreição dos mortos. Olha que pergunta maliciosa, pergunta cheia de veneno. Quem será o marido dessa mulher? Eles mesmos não crêem, mas eles queriam o quê? Eles queriam tirar alguma resposta cruel de Jesus para incriminá-lo. Então eles perguntaram para Jesus algo que ele não crê. Queriam tirar, na verdade, de Jesus uma resposta que pudesse o comprometê-lo. Uma resposta no qual pudesse jogar o nome dele e, na verdade, levantar um falso testemunho contra ele, e eles ali pegarem e dizimarem, acabarem com a vida dele antes do tempo. Mas ninguém conseguiu, diga graças a Deus. Então Jesus vai dizer para eles assim no verso 24, e perguntaram: mestre, Moisés disse, eles conhecem a lei, se um homem morrer sem deixar filho, o irmão dele deve se casar com uma viúva e ter filho, que dará continuidade à família do irmão. Então eles conhecem a lei também, eles são sacerdotes, servem no templo, e eles conhecem as escrituras, e eles mesmos disseram. Deuteronômio 25, verso 5, por favor, olha o que Moisés disse para nós termos base aqui do que eles estão dizendo, que é a pura verdade. Deuteronômio 25, verso 5, e depois você pode completar, até tem mais coisas nesse versículo aí. Como a pregação hoje é extensa, então você vai ficar aqui até meia-noite, eu vou encurtar isso aqui. Eles falaram que hoje é vigília, não? Gente, é ou não é? Tá bom. Se 2 irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade, e se um deles morrer sem deixar filho, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão de seu marido casará com ela, e eles terão relações sexuais. Desse modo se cumprirá os deveres do cunhado. Ou seja, ele é um ressuscitador. Quem lembra de Boaz aqui? Essa espécie, ele vem levantar o nome da família e fazer com que o nome do irmão, ele ia ter filho com aquela mulher, o sêmen era dele. Mas literalmente, para a cultura judaica, para todos a saberem,
esse neném que estava sendo gerado não era do irmão, apesar de ele ter tido relações sexuais, apesar de o sêmen ser dele, o gene encontrado lá, a fusão é dele e dela, mas não seria, para que cumprisse as escrituras, seria filho em memória do falecido irmão, para que o nome do irmão pudesse dar continuidade. Olha que loucura, que bacana, né? A pessoa, você casar, teu irmão morre, você casa com a cunhada. No dia de hoje a família vai falar assim: você estava de olho há muito tempo. Tem alguém comigo aí? Não? Então eles fazem uma pegadinha. E olha a pegadinha que ele faz, verso 25. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que o seu irmão casou com a viúva. Como eu falei, perante a lei, ele fez o favor da lei, ele tinha que fazer. E se ele não fizesse, essa família era toda ela repudiada e descalçada, que é um texto que usa, né? Ela não teria moral nenhuma em todo Israel. Em todo Israel. Então era uma questão de cultura, mas uma questão de honra para toda a família. Não era só A, B e C. Era para toda a família e em memória também do defunto, do morto. O segundo irmão também morreu. O terceiro casou com ela. E assim por diante até o 7º irmão. Por fim, história bonita, né? A mulher também morreu. Meu Deus, é a viúva negra. Está aqui, gente. É ela. Eu acho que o problema aqui é a mulher. Eu acho que se você acreditasse que na ressurreição a gente casaria de novo, quem você acha que essa mulher ficaria? Por favor, primeiro, segundo, terceiro, sétimo? Quem você acha? A gente é cheio de especulações. A gente acha que seria o primeiro, sim ou não? Ai, tá vendo como vocês são saduceus? Quem está comigo aí? Olha só, cara, que loucura. O pensamento saduceu, na verdade dá para entender que esse grupo aí não sabe o que ele quer, estão indefinidos ainda. Não sabe se crê na ressurreição dos mortos, mas na verdade está dizendo sobre a eternidade. E eles perguntam: quem será o esposo dela? Jesus vai responder. Deixa eu trazer algo muito importante aqui, porque esses saduceus, eles têm dado problema desde os evangelhos, na verdade. Desde Davi eles vêm arrancando essa chamada falsa religião, falsa fé, ou seja, uma filosofia quase ela. Eles também deram um trabalho para Paulo. Vejam bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 6. Paulo está pregando a tese, nós iremos chegar a Coríntios também. Paulo está pregando a tese da ressurreição dos mortos. E não sei se vocês gostam, depois vocês leem a carta de Paulo aos Filipenses, que ele vai dizer assim: eu queria muito estar com Cristo. Eu amo esse versículo. Ele vai dizer assim: seria melhor para mim estar com Cristo, mas por causa de vocês, ainda que são neófitos na fé, novos na fé, para mim eu abro mão de estar no céu para instruí-los, para alimentá-los mais. Mas ainda repito, para mim seria muito melhor estar com Cristo. Paulo é um dos caras em que a gente vê a ânsia dele pela eternidade. Ele quase se despede dizendo assim: minha morte é chegada agora. Sabe aqueles que é tão amigo de Deus, que Deus fala assim: eu vou te levar hoje. Aí ele se despede de todo mundo e fala: Deus está me chamando. Paulo, ele tem essa convicção da eternidade. Parece que Paulo, ele vive o mundo físico, mas ele sabe que é temporâneo. Tudo que ele fala é eternidade. A convicção de Paulo é incrível. Filipenses 1:21 ele diz: o viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então em todas as falas de Paulo, ele sempre fala da eternidade, ele sempre aponta para a eternidade. E agora aqui ele está pregando a eternidade. E quem está com ele? Um grupo de fariseu e um grupo de saduceu. Grupo de fariseu, aqueles que conhecem a palavra, mas não praticam, só vivem de capa, de aparência, chamado hipócrita na Bíblia. E o grupo dos saduceus, que é o sacerdote. E Paulo está pregando, em pleno avivamento, Atos dos Apóstolos. E de repente eles ficam tão irados com Paulo, porque Paulo mistura ali, dizendo sobre a eternidade, dizendo que haverá ressurreição dos mortos. E Paulo levou isso à risca, a punho mesmo, e eles ficam irritados, ao ponto de eles quererem dizimar Paulo, eles querem matar Paulo. E olha o que acontece aqui no verso 6. Por favor. Sabendo Paulo que alguns dos membros dos conselhos, dos líderes do povo, 2 saduceus, eram saduceus, e outros eram fariseus, gritou: irmãos, eu sou fariseu, eu sou como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. O contexto vai dizer que eles estavam quase apunhalando a mão em Paulo, e Paulo teve que gritar, porque no momento que Paulo decretou a sua cidadania, ele era igual àqueles que estavam criticando. Ou seja, ele se defendeu.
judeu, se ele não faz a nomenclatura da sua cidade, ele seria ali espancado até a morte, como Estevão foi. Então ele grita: irmãos, eu sou fariseu também. Ele quis dizer: eu sou judeu, como eram meus antepassados, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. No verso de número 7, quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus e saduceus. Ou seja, quando ele gritou, ele falou: preciso dividir, porque os dois inimigos estavam juntos. Aí quando Paulo falou: não, eu também sou fariseu, aí logo os fariseus achou um lado, falou: não, estou com Paulo. Aí os saduceus perdeu aquela força que eles estavam tomando, senão Paulo era morto. Paulo era morto. E eles, na verdade, foram para o lado de Paulo por causa de quê? Da tal cidadania. E aí o Paulo, versos número 8, vai dizer assim: pois os saduceus afirmaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus creram em todas as coisas. Quando Paulo falou o que ele era, eles logo falaram assim: poxa, nosso irmão vai que ele... Estou dando mais ouvido para quem está de fora, quem está de dentro, né? Ou seja, Paulo logo arrumou aqueles irmãos, na verdade dividiu a confusão que estava tudo junto, ele dividiu a confusão. E os judeus, os fariseus logo arrumaram o lugar de Paulo pela sua cidadania. E na verdade, quando Paulo falou da sua cidadania, eles linkaram: poxa, nós também acreditamos na ressurreição. Então a única pessoa que não acredita na ressurreição aqui eram os saduceus, chamados sacerdotes. E essa galera, irmãos, essa galera era riquíssima. Eles eram pessoas nobres da alta sociedade, membros da família sacerdotal, de cultura muito rica. Ou seja, nesses tempos, não é difícil no tempo de hoje, o dinheiro manda em muitas coisas, irmãos. Então esses caras tinham livre acesso para tudo, tinham contato com o mais alto governo, então eles tinham autoridade, uma autonomia absurda aqui. Mas quando Paulo declara a sua cidadania, ele logo divide o que era junto, o inimigo juntando um só. Paulo diz assim: eu sou crente, e você está no meio de uma confusão, aí as duas pessoas querem te pegar, tá? Aí um deles é desviado, o outro é de pé virada, nunca foi crente. Aí você fala assim: irmão, o sangue de Jesus tem poder. Aquele que é desviado vai falar assim: pô, eu que estou afastado, estou errado. Aí logo ele vai dizer para o outro: para! E ele vai lembrar da origem dele. Mais ou menos isso aqui que aconteceu. Está comigo aí? Não? Porque os judeus, eles criam também na ressurreição dos mortos. Agora Jesus vai responder para eles. Jesus vai dizer para eles a verdade, que há a ressurreição dos mortos, sim. A resposta vem no verso 29, por favor. Estou rápido ou não? Estou rápido ou não? Estou ou não? Quem está comigo aí? Devia estar com Jesus. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ora, sendo um sacerdote, fazendo manuseio do templo, de toda a honraria para servir a Deus, mas não conhece as Escrituras. Como a gente vê pessoas assim ainda, né, dizendo ser. Na semana tive uma grande guerra espiritual, uma luta terrível, com um cara que diz ser pastor, e ele é mesmo, e ele dizendo: eu conheço a Bíblia toda. Eu falei: Satanás conhece mais do que nós dois, irmão. E ele não conseguindo resolver um problema, querendo terceirizar e trazer culpa para cá. Eu falei para ele, literalmente: irmão, eu já conheci pastores, mas não com tanta eloquência igual a você. Uma pessoa tão rude, difícil de pensar. Logo me vem à cabeça dizendo ser um saduceu, que conhece a lei toda, mas nega a fé, nega a vida, nega um monte de princípio. E quando a gente olha, o que Jesus chama a atenção é: errais por não conhecer as Escrituras. Mas está em mãos. Irmão, o que tem de gente procurando seminário e ficando bitolada? O que tem de gente... Hoje é o seguinte: hoje você está aqui ouvindo a mensagem, se você discordar de alguma coisa, você logo vai na internet, botar no YouTube e comparar. Há 10 anos atrás não tinha internet, não tinha 5G, 4G. Era aquela ligação de telefone. Você demorava, você nem pegava. Hoje a gente perde pra caramba. Se a pessoa não estiver em alma contigo, no mesmo espírito contigo conectado, você está perdendo, porque ela te compara com um monte de coisa. Ah, eu não gostei do culto, vou na outra igreja. É assim hoje tem a opção. Mas tem gente comendo nessa mesa aqui, ó, de pessoas que não conhecem as Escrituras. Não conhecem as Escrituras. O que tem de fariseu hoje, saduceu hoje, meus irmãos, fazendo coisa errada, pregando as coisas da terra e não as coisas celestiais. Onde eu quero entrar é que os saduceus, ele não prega a eternidade. Quase não existe. De 1 ano de pregação, ele faz uma pregação e olha lá, de meia eternidade. É uma possessão da terra, é uma vida na terra. Não coloca ninguém, não sabe chegar no cemitério e fazer uma palavra de eternidade, né? Deixa a família com mais dor do que elas estão.
E se tem uma coisa que a gente que conhece a palavra precisa ter, convicção da eternidade. Convicção. Tem alguém comigo ou não? Devia estar com Jesus. Verso 30, só dor de cabeça vai passar, tá? Verso 30. Pois quando os mortos ressuscitarem, olha a palavra de Jesus, não se casa e nem estarão em casamento. Quem achou que ia pegar tua esposa na eternidade, Lu? Ah, pastor, Jesus falou que tem casa, não imaginei, no mínimo tinha uma suíte para mim também, com hidromassagem. Lembra que Jesus falou, ó, irei preparar lugar para vós. O cara já falou, vou pegar a eternidade inteira, vai pegar a glória de Deus lá, meu irmão. Então na eternidade não se dá em casamento. O que é que nós seremos, irmãos? Seremos seres celestiais, irmãos. A morte, a carne já não jaz mais a gente. Você não é mais carnal. Você agora é um anjo. Você agora é um ser celestial. E se você vê que ele faz a comparação de anjo, o anjo é assexuado. O anjo não tem sexo. Ele é assexuado, é ausente de sexo. É um ser eterno, irmão. Essas coisas da terra, tiver que fazer, faça aqui, porque lá você não vai fazer nunca. Paizão catucando a mãezona. Você só tem essa vida mequetrefe aí para fazer esses negócios. Então lá nós seremos o quê? Anjos, diga anjos. Lá nós seremos o quê? Então não se casam, não se dão em casamento. Nesse sentido serão como os anjos do céu. Pastor, mas que sentido tem isso, irmão? Nós seremos uma família, irmãos. Seremos uma família, seremos muitos filhos de um único pai agora, irmãos. Acabou. Não tem como o céu se assimilar nas coisas da terra, irmãos. Agora é tudo celestial. Então ele deixou bem claro que na eternidade não se casa. Agora, quando, verso, mais uma letra foi acrescentada. Agora, quando haver, não é isso? Vou tirar. Então, com muita letra acrescentada aqui. Quando haver ressurreição dos mortos, vocês não leram esse respeito nas escrituras? Deus disse, eu sou, a palavra eu sou, colocada no Novo Testamento, ela está no presente. Diga assim, eu sou. Diga assim, eu era, eu já fui, eu serei. Eu serei, qual a colocação? Futuro. Eu fui, qual a colocação? Passado. Então uma colocação é que ele nunca mudou. Hebreus 13:8 vai dizer isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então quando ele diz, eu sou o Deus de Abraão, atenção, hein? Aqui está a grande chave. Eu sou o Deus de Abraão, eu também sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de quem? Portanto, ele é Deus de quem? Dos vivos e não dos... Quando eles ouviram isso aqui, a multidão ficaram maravilhados. O que o Senhor está dizendo, eu sou? Vejam bem que essa mesma colocação, Jesus a tirou da lei que eles conhecem, ou dizem conhecer. Êxodo capítulo 3, verso 6. A lei de Moisés. Quem lembra quando Moisés subiu ao monte e lá ele viu uma sarça ardendo e Deus falou, tira as sandálias, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. Aí Moisés falou, quem é o Senhor? Aí Deus vai responder, Êxodo 3, verso 6, por favor. Eu sou, ou seja, 2000 anos depois, ele disse eu sou, 2000 anos após, ele disse eu sou, e ainda agora ele continua dizendo, eu ainda sou. Eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de... Peraí, entre Moisés e entre Abraão, Isaac e Jacó, se passou muito tempo. E Deus está dizendo que ainda é pai. Se Abraão, Isaac e Jacó tivessem mortos, ele estaria dizendo, eu fui o pai de Abraão, eu fui o pai de Jacó, eu fui o pai de Isaac. Mas não, ele está trazendo para o presente. Por quê? Porque Abraão, Isaac e Jacó não morreram. Pastor, morreram. Morreram? Você tem certeza? Então lê comigo esse negócio aqui, por favor. João 11, verso 25. Então disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois que... Senhor, minha filha morreu. Ela apenas dorme. A Bíblia não trata a morte como fim. A gente que é apegado nessa terra. Por que nós somos saduceus? Porque a gente é apegado.
Se alguém morrer, a gente não coloca, a gente fica com fotografia olhando, se martirizando toda hora. Crente vai no cemitério levar flores. Está levando flor para minhoca. Minhoca recebendo flor. Pastor, você não brinca com o meu sentimento. Biblicamente você está errado. Mas no mundo que você vive, tudo pode, não te orienta para nada. Você vai lá e uma mente melhor. Meu irmão, o que tiver que fazer, faça em vida. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. O lugar de dar flor é em vida, o lugar de dizer que amava é em vida. Morreu, a Bíblia diz, segue-se o juízo. Aí você vai lá no dia dos mortos. Data fictícia, data de comércio. A Bíblia comemora, ele mesmo está dizendo, eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Tem gente comemorando o dia dos mortos. Que feriado é hoje, dia dos mortos? Aí está lá os irmãos que dizem conhecer a Bíblia toda, de manhã cedinho, vai lá visitar o ente querido. Teu familiar está melhor do que você. Aquele que morreu está gozando lá no seio de Abraão, numa alegria tremenda, num lugar que não há dor, não há morte, não há tormento. Se ele está lá, está visitando quem que está ali? Se ele está lá no céu, está visitando quem? Tem alguém recebendo aquela honra, e não é um familiar nem Deus. Eu posso dizer com toda a verdade, pessoas que praticam essas coisas estão mais mortas do que quem está morto lá. Pessoas mortas visitam os mortos. Jesus falou, deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Tem gente enterrando morto até hoje. Talvez você não foi no cemitério, mas se você não largamente, não escravamente, de um familiar seu, pode ser pai, mãe, marido, esposa, filho, que faleceu, biblicamente você está tão morto igual a ele. É um que já cumpriu literalmente a morte e outro que está morto vivo. Olha que coisa. Então posso dizer o resumo, você é um saduceu. Você não crê na eternidade, não crê na ressurreição dos mortos. Pastor, peraí, está muito grave, não brinca com o meu sentimento, é familiar, você não entende nada. Entendo, mas biblicamente não há entendimento teu nem meu, é da Bíblia. Que a minha verdade e a sua seja nula, mas a verdade da Bíblia é que os mortos enterrem seus mortos. Fala para a pessoa do seu lado, não vai mais visitar. E nem adianta mais chorar. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Fale para ela, vira a página, senão você vai morrer também. Literalmente, irmãos. Olha como é que é biblicamente correto. Presta atenção. Lembra que nós estamos tratando aqui uma mulher que casou com um cara, morreu, casou com outro, até o 7º irmão. Olha o que a Bíblia diz em Coríntios, quando Paulo trata a lei do casamento. Coríntios 7, verso 39. Coríntios 7, verso 30 aí. Ele colocou a esposa, mas ele colocou a esposa, mano, numa questão de aliança, de casamento. Ok? A esposa está ligada ao marido enquanto... Na questão lógica aqui, a palavra, toda ela é inclinada ao casamento, ele está tirando o casamento. Mas qualquer pessoa está ligada a você até em vida. Morreu, já era. Só na eternidade. E quando chegar lá, eu vou ver, não sei, meu irmão, se a gente vai ter lembrança. Tem uma parábola da Bíblia que diz que duas pessoas morrem. Um vai para o seio de Abraão e outro vai para o Seol, que é o inferno. Aí quem está lá em cima, irmão, está numa maior alegria, um lar regozijante, transbordante. Mas quem está no inferno olha para cima e vê felicidade. É o que a Bíblia chama de remorso. Vai ter a vida inteira para não se arrepender, para se arrepender. Vai olhar o céu a vida inteira e vai ser essa dor na eternidade. Eu poderia estar lá, mas quando o pastor fez o apelo, eu não quis. Quando foi empregado sobre pecado, eu não quis obedecer. Então eu vou ficar olhando aquilo a vida inteira, as pessoas sendo felizes. E quem está lá em cima? Não está nem para a hora do Brasil. Quem está lá em cima já se tornou anjo. Está voando para lá e para cá. Dá um catuque nesse irmão e fala, você crê na eternidade? Então digo eu, atenção, palavra minha, com base bíblica, qualquer pessoa que morreu já desligou de você. Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra, o espírito volte a Deus que o deu. Nós viemos da onde? Do pó, e retornou para o pó. Não tem como pegar o pó de novo, a não ser que eu sou um semideus, né? Vou lá e pego o pó e falo, fôlego de vida. Não, já foi. Então por isso que a Bíblia diz que é uma vida só. E devemos fazer tudo em vida. Está comigo aí, não? Agora 2 de outubro está lá a galera dizendo ser crente. Não precisa de 2 de outubro não, meu irmão.
Qualquer um de vocês tem com mente cravada de um familiar que já se partiu e não consegue romper, não consegue ter uma vida, não consegue continuar com a vida, pensando nesse que morreu. Vocês são saduceus. Tem gente que nem precisa da data. Tem gente que cria a data o ano inteiro. Não sou feliz porque eu perdi, Deus me tirou. Fica com uma síndrome de Noemi. Sou uma mulher amargurada. A Abimeleque morreu. Abimeleque, o nome dele? Marido de Noemi? Alguém lembra? É esse o nome mesmo aí. Qual é o nome dele? Meu marido morreu. Alimeleque, né? Abimeleque, né? Meu marido morreu. Os meus filhos morreram. Eu sou uma mulher amargurada. Deus esqueceu de mim. Quem estava na frente esperando ela? Boaz, que ia usar altamente a vida daquela que se tornou filha dela, Ruth, para casar e levantar a descendência. Enquanto você não esquece a dor do luto, fica martirizando, não há descendência no seu futuro. Você morre e todos da sua casa morrem junto com você. E somos ou não somos uns saduceus? Sim ou não? Estão mentindo agora? Somos ou não somos? Quem aqui fica pensando na mãezinha? Mãezinha já foi. É sua mãe, tá? Beleza. Paizinho já foi. Fulano já foi. Irmãos, quem tem que ser salvo agora é você, irmãos. Quem tem que lutar nessa vida penosa, nessa vida promíscua que tem aqui da terra, só de pecado, somos nós, irmãos. Então quem está de pé, vigie para que não. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus. Está sim, ó. O outro falou não. Então o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer: Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. É tão real que quando Jesus vai no monte da transfiguração, Moisés tinha morrido carnalmente, mas em Deus está vivo. Elias não morreu de uma morte natural. Elias foi sugado da terra. Quando os discípulos estão no monte da transfiguração, quem aparece? Quem são esses aí? Elias, Moisés. É tão real. É tão real. Está comigo ou não está? O povo está meio dividido. Estou achando que um lado é saduceu, outro lado é fariseu. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Paulo defende com unhas e dentes a questão lógica da ressurreição dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Por favor, posso ler com os irmãos? Pois bem, se proclamarmos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo para uma igreja que ele plantou. Atenção nisso aqui, esses detalhes são importantes. Quem fundou essa igreja? O apóstolo Paulo. E Paulo fundou essa igreja com qual tese? Com a tese de Cristo Jesus. Qual a tese de Cristo Jesus? Gente, vou vos pregar um Cristo que morreu, mas também ressuscitou. Então qual foi a base da vivência, a base da elasticidade do crescimento da igreja de Corinto? Cristo morto e ressurreto. Então Paulo agora está tendo que lembrar para aqueles meninos em que nunca quiseram crescer, que a base da fé não mudou. Por que você entregou a vida para Jesus? Para ser salvo. E isso continua até hoje. Qual foi a palavra que mais te impactou até hoje? Palavra de salvação. Hoje uma menina pediu um devocional na célula, Thaís e o Vitor na célula Estevão, e ela botou lá um devocional lá assim: pessoal, comente no Instagram. Eu estava no WhatsApp, eu estava online, eu comentei. Ela botou assim: nós iremos para a igreja só por causa de Jesus ou só por causa da igreja? Aí eu entrei com a fala de Jairo. Quando Jairo está chamando Jesus e ele diz: a minha filha está doente. Aí Jesus para no meio do caminho e cura a mulher do fluxo de sangue. Aí depois que terminou a mulher do fluxo de sangue ser curada, vieram os servos de Jairo e falaram assim: ó, já era, não incomoda mais ele não, acabou de morrer. Só que o texto continua dizendo assim: Jairo falou assim: mesmo assim, Jesus, vai lá em casa. E o que é ir para a igreja? O que é seguir Jesus? Ainda que algumas coisas na nossa vida estejam mortas, mas mesmo assim eu quero Jesus lá em casa. Mesmo assim eu quero Jesus na minha vida. Não tem como, irmãos. Ainda que algumas coisas não estejam como eu imaginava estar, não está da forma que eu queria, do jeito que eu queria, mas imagine se Jesus não estivesse aqui, que amparo eu teria, que consolo eu teria. Então
Então mesmo quando algumas coisas não estiverem dando certo na sua vida, ainda continue insistindo: Jesus, não me deixe, não me abandone, não deixe de repousar sobre a minha casa. Tem alguém para receber essa palavra nessa noite aí? Reage no seu lugar então, meu irmão. Paulo vai dizer no verso 13, pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é o quê? Inútil. E a fé que vocês têm é o quê? Inútil. Então qual é a base do texto dessa noite hoje? Por que a gente se reúne como igreja? Qual é o único motivo que a gente está aqui? Por que a gente faz Santa Ceia mensalmente? Por que a gente dá essas águas do batismo? Tudo é salvação. E além da salvação eu vou selar a minha fé em Cristo Jesus, descendo as águas, eu vou tomar a Santa Ceia porque eu estou em dia com Deus, e eu não sei do dia de amanhã, se vier a partir, eu tenho direito à ressurreição. E se vier a estar vivo quando o Senhor vier, eu subirei aos ares com Ele. Então o que se resume a fé cristã, irmão? Palavra de salvação hoje. O que se resume a nossa chegada até aqui, irmão? Você não veio aqui por causa de um colega. O colega pode ter te impulsionado, mas você veio aqui por causa dele. Qual é a essência da vida se não é Jesus e a ressurreição dos mortos, irmão? O que seríamos nós se a pedra estivesse no mesmo lugar? Graças a Deus aquela pedra foi removida, irmãos. Graças a Deus, irmãos. 3 dias de sofrimento foi cantado aqui. O céu se alegrou. Irmãos, quem já viu o filme Nefários? Já viu? Mano, vou passar aqui no telão, tá? Vou passar aqui no telão um dia esse para a igreja. Não é dia de culto nem nada, é um dia de cine. Portas abertas ou fechadas, vou passar aqui na igreja. Vocês precisam ver que nível de batalha espiritual desse filme. Que coisa, que falas, irmãos, que fala. Quem já viu o filme vai entender, vou tentar simplificar, pois é muita coisa. Mas eu quero aplicar uma lição aqui, atenção aqui, por favor. O tal homem sentenciado à morte, presidiário, endemoniado, tomado por uma casca de demônio, junto com aquele que haveria de assinar sua sentença, avaliar o médico, para que ele pudesse ser julgado, ele dá a descrição todinha de como foi a eternidade, como que eles agem. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando ele diz do carpinteiro. Ele diz, o carpinteiro, a morte do carpinteiro, e eles se alegraram. E ele falou assim: matamos o carpinteiro. Ele diz, piorou para a gente. O que ele está querendo dizer? O que era o fim para eles, na verdade foi o início. Porque agora eles não têm mais legalidade sobre o que o Adão fez. Ou seja, de Adão, antes do carpinteiro, eles tinham poder sobre a humanidade. Tinham poder por causa da miséria de Adão, por causa do pecado de Adão. Agora o carpinteiro mudou a história toda. Porém, aspas, ele diz que mesmo depois dessa morte, alguns continuam com a síndrome de Adão. Vou passar esse filme aqui já, vou deixar anunciado para vocês aí, beleza? Vai ser uma noite de pipoca e refrigerante. Então estamos todos mentindo, verso 15, a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo, mas se não existe a ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil. E vocês ainda estão em seus... Está vendo? Cortou muita coisa aqui agora, não sei o que está aí. O que está aí? Pecados. Logo isso, deixa eu colocar. Depois eu coloco. Qual é o que eu estou? 17. Vou colocar, tá? Aí no verso 18, nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão o quê? Pô, se Cristo não ressuscitou, Ele é a primícia da ressurreição. Lembra quando Ele ressuscitou, Ele foi no inferno, é uma tipologia que a gente diz, né? Pegou a chave da morte da vida, e muitos na noite que Ele foi ressurreto, ressuscitou junto com Ele. Ou seja, a alma daqueles que estavam cativos, e levou o cativo aos cativeiros, ou seja, aqueles que estavam na esperança da vinda de Jesus, que morreram no passado, foram ressuscitados com eles. Então, se nós afirmamos que Jesus não ressuscitou, então o que adianta a gente? Estamos perdidos, porque nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Ou seja, se eu não acredito no poder da ressurreição de Jesus, logo eu nego a minha fé é mentirosa, e logo tão somente
eu não tenho mais esperança, morri, vai ser aquele caixão só, aquele sepultamento, aquela capela gravada e vai ser a minha memória, só isso. Mas não, Paulo continua dizendo, se a nossa esperança, o versículo mais forte de todos, se a nossa esperança está em Cristo, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos mais dignos de pena de todo o mundo. Porque se eu quero Jesus só para essa vida, eu sou digno de pena, porque o texto mostra para gente que nós não fomos chamados para essa vida. Lembra? Quando Jesus prometeu vida e vida e abundância, ou seja, essa vida é passageira, mas a abundância é para sempre. Então, se nós esperamos somente Cristo, pastor, porque eu tenho um sonho de Cristo, realizar o meu maior sonho. Meu irmão, qual o seu maior sonho? Não sei a eternidade. Qual o seu maior sonho? Não sei estar no céu, irmão. O lugar onde numa dor, numa morte, numa doença, numa enfermidade, o ladrão não entra, a graça não verroa, não corrói nada que a gente tem, irmãos. Rua de ouro, de cristal. Um lugar onde o ladrão foi barrado, não entra, não tem como. Os maldizentes ficarão de fora, os cães, idólatras, prostitutas, tudo quanto é tipo de pessoas que está nesse mundo atuando, não vai estar com a gente na eternidade. É Deus sendo nosso Senhor. Ei, você não vai ter pastor Feijão, é Deus que será o nosso pastor. Você vai ouvir a mensagem direta do trono todos os dias, irmão. Você vai ouvir o coral de anjo celestial cantar, meu irmão, todos os dias. Pelo amor de Deus, você não traz alegria no seu coração não, você vai para o inferno, hein? Cadê os crentes da eternidade aqui, meu irmão? Quem vai cantar louvando o céu? Os anjos. Então, qual é a essência da mensagem? Qual é a essência da mensagem? Não consegui ter êxito na minha vida, mas ninguém me tira o êxito da vida eterna. Não consegui romper na minha vida, não tive carro, não tive casa. Pode ser que sim, pode ser que não. Não tive filho, desculpa, não quero machucar ninguém, não tive filho. Mas na eternidade vai ser tudo, irmão, não vai ser para sempre. Então a gente briga, questiona Deus por algumas coisas que são passageiras. Eu entendo a vontade da carne, mas na eternidade você não é dono de nada, Ele é dono de tudo. Ele é Senhor de todas as coisas. Está comigo aí, não? Duas pessoas para expressarem fé. Então qual é a essência da vida, irmão? A essência da vida é para a gente não se perder, para a gente não adoecer, para você esquecer a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, é você pensar na eternidade. Porque a vida vai te colocar tensionado, o boleto você tem que pagar amanhã. A vida vai ficar te colocar intencionado sobre o laudo do médico. A vida vai te cobrar algumas coisas, ou seja, a vida já traz as suas preocupações, mas a Bíblia traz as nossas soluções, né? Qual é a nossa solução, meu irmão? É a eternidade. Mas eu vou deixar de viver aqui na terra? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você vai viver, mas com o pensamento lá em cima. Você não vai se perder. Você vai entender que tudo que está aqui é passageiro, para você não ficar agarrado com o umbigo aqui. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria salvação? Agora me diz, o que vale? Qual o dinheiro que você pagaria para a tua alma entrar no céu? Mas quanto de dinheiro tem investido na sua vida para que ela fique na terra? Como é que nós estamos apegados? O que o mundo investe na gente para a gente ficar aqui, coração aqui? Tem gente que vai dizer assim, eu não quero que Jesus volte agora porque eu não casei. Tem gente que tira a eternidade pelo ato sexual. Eu não quero que Jesus volte agora porque eu não terminei a faculdade. Então a gente anula com essas palavras, nós anulamos a eternidade porque estamos com o coração na terra. Tem que deixar tudo aí, o que é terra. Usa, usufrui. Mas você não é daqui. Você foi feito para a eternidade. Eclesiastes diz que o Senhor colocou um senso de eternidade na gente. Por que esse senso de eternidade? É o GPS de Deus para você não se perder nessa rota. A geração de hoje é essa geração de saduceus. Você tem que gravar isso aqui, lê para mim, por favor. Se a nossa esperança em Cristo Jesus vale a pena para essa vida, somos mais dignos de pena que todo mundo. Lembrei de algo dos saduceus, não coloquei, mas peguei a biografia deles todos. Sabe o que eles pensavam? Não, eternidade não. O negócio é o seguinte, levantar o nome da família. A
gente chama de herança, legalidade, sucessão. Ninguém falou. Legado, chama legalidade, ó. Chamamos de legado. O que é legado, né? O legado é algo que meu pai deixou, uma herança que meu pai deixou. Então os saduceus, eles queriam somente que os filhos deles serviam no templo. Eles estavam preocupados com a herança, já que não tinha convicção da eternidade, mas dizia assim, ó, pelo menos eu vou deixar uma boa grana para o meu filho. Você tem que deixar salvação para a tua casa, não é dinheiro. Então os saduceus, eles tinham essa cultura. Qual a cultura dele? Não, eu vou morrer, mas pelo menos minha família tem seguro. Se eu morrer, eles estão bem da vida. É mais ou menos, né? Se eu morrer, eles vão ter faculdade paga. Olha o que eu deixei para minha família. Era o pensamento dos saduceus. Outro dia cheguei para um pai, o pai falou assim, pastor, dou a melhor roupa para o meu filho, o melhor colégio, o melhor curso. Eu falei, isso é bacana, legal. Mas do outro lado, você é exemplo espiritual para o seu filho? Nem tanto. Então não adianta a gente se enfeitar com as coisas da terra e não mostrar qual é o centro da eternidade para nossos filhos, irmãos. Então a gente tem um pouco de fariseus, de saduceus. De que modo? Em que a gente pensa só nas coisas da terra. Não quero deixar, eu trabalho tanto por causa de quê? Não quero deixar o meu filho passar fome. Mas se ele for para o inferno, está dando arroz, feijão, bife para ele aqui. Mas se você não alimentar com a palavra da eternidade, ele vai passar fome a eternidade toda. E o que sente dor é a alma. E se a alma não está no céu, a alma vai estar no inferno. Vocês estão muito calados, eu estou entendendo que vocês estão recebendo a palavra. Ou vocês estão com medo de ir para o inferno? Quem é salvo, levanta a mão. Então abaixa que eu vou para o inferno. Olha lá. Você é salvo de verdade? Por que as coisas da terra ainda mexem com a gente? Pastor, porque a gente é ser humano, estamos nessa terra, Eu sei que balançar, irmãos. Olha o que a Leila cantou aqui. Keila. Se o barco parecer que vai o quê? Naufragar. Às vezes só parece. Mas quem está no barco com a gente? Então se para você só parece, beleza, ser humano, centro de justiça, irmão. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas se você pensa que vai afundar, você não é salvo. Que você precisa ter convicção. Sei que tem um crido, sei que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos, pensamos ou até imaginamos. Por favor, dá uma salva de palmas para a eternidade aí, é logo ali, irmão. Olha o que os saduceus são capazes de fazer. Mateus 28, verso 11. Mateus 28, verso 11. Mateus 28, verso 11. Posso ler? Pode? Vamos lá? Mateus 28, verso 11. Enquanto as mulheres estavam no caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes. Presta atenção. Alguns guardas contaram aos principais sacerdotes. Os saduceus são o quê? Sacerdote. Então os guardas contaram o que havia acontecido. O que aconteceu nesse momento? Deixei a parte boa para o final. A pedra foi removida, os anjos apareceram, as mulheres vieram. Eles estavam lá perdidos porque o terremoto aconteceu. Jesus saiu do túmulo e esses guardas contaram aos sacerdotes, aos saduceus. E esses saduceus, eles souberam o que havia acontecido de primazia. Ou seja, eles, verso 12, eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com grande soma em dinheiro. Lembra que eu falei que ele era uma nata, pessoas ricas? Jesus ressuscitou dos mortos, aquilo que eles não criam. Então agora eles vão falar assim, a gente tem que continuar levantando nossa tese. Qual a nossa tese? Somente na terra, somente na terra. E o que eles fizeram? Chamaram as pessoas de maior influência que estavam ao redor dele, pagaram alto dinheiro para que eles dessem uma informação. Qual a informação? Verso 13, instrua os soldados, vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto ele dormia e roubaram o seu. Olha só como que eles são. Está entendendo, Alessandro? São corruptos. O que eles fazem? Usam o dinheiro para colocar. Tudo que eles têm são a terra, então eles querem colocar pessoas na terra. Irmão, elimine pessoas que só falam de coisas da terra. Se você está numa roda e a conversa só é coisas da terra e não tem um momento espiritual, sai dessa roda. Se a sua célula não fala das coisas espirituais, troca de célula. Troca. Se a tua igreja não fala de coisas espirituais, troca de igreja. Nós precisamos nos alimentarmos com a palavra da eternidade.
Afinal de contas, o único senso que nos mobiliza a nos mantermos santos é o seguinte: eu preciso ser santo, porque quando o Senhor vier, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier, achará o servindo assim. Precisamos ser alimentados com a eternidade. Quem é salvo, diga amém. Quem é salvo, diga amém. Então eles pagaram em alta quantia de dinheiro para instruir os soldados. Vocês devem dizer que os discípulos de Jesus durante a noite roubaram o corpo enquanto ele dormia. Enquanto dormíamos. Os soldados dormiram. Verso 14. Se os governantes ficarem sabendo disso, nós os defenderemos para que não compliquem mais. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme eles tinham dito e instruído. Essa versão espalhou entre os judeus e continua a contá-la até hoje. Vocês acreditam nisso, que isso é uma realidade em Jerusalém? Tem aqueles que acreditam nisso, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, nunca mais acharam esse cadáver de Jesus. Olha o poder que o dinheiro tem, o poder de uma palavra mal intencionada de um saduceu. Uma cultura errônea, uma idolatria, uma mentira. Então eles pagaram pela mentira comprando a verdade. A verdade que eles crê. Qual a verdade que eles crê? Não ressuscitou, e pagaram. Para sustentar a mentira deles, eles usaram dinheiros. É esse cara aqui, mas nós sabemos da história. Quem conhece a verdade? Bota a mão no coração, vê se ele está quente, aquecido. No momento que Jesus voltava para a aldeia de Emaús, junto com os discípulos, eles disseram assim: nosso coração estava aquecido. Vou dizer se você é salvo. Se você está frio na mensagem, você ainda não é salvo. Se as coisas desse mundo ainda não perderam lugar para tanto de palavra que eu estou despejando nessa noite, você não é salvo. Isso eu digo com base bíblica. Os discípulos estavam tristes, caminhando a caminho de Emaús. Jesus tinha morrido no terceiro dia. Ele ressuscitou e foi a ter com esses homens. E no meio do caminho, ele conversava com esses homens, mas não percebia. Mas ao entrar na casa dele, ele pegou o pão e deu graça e partiu. E no mesmo tempo a Bíblia diz que as escamas caíram. Se a palavra ainda não fez as escamas cair, você está muito perdido. Se a palavra que vos prego aqui não fez você mudar de vida. Hoje eu fiz um casamento de um casal que vivia 34 anos juntos. 34 anos, com 2 filhos, com neto, com tudo. Casaram, só conheceram a palavra e tomaram jeito na vida. Casaram. Olha o poder que o Evangelho faz. Se o Evangelho não te contorce por dentro, se o Evangelho não muda você, você não vai ser salvo. Pastor, quem te garante? A palavra, meu irmão, não tem como. Não existe aqui coleguismo no reino do céu, não, irmão. Somos todos irmãos, falamos a verdade para todos vocês. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus. Aí eles entraram em casa, Jesus pegou o pão, partiu, e no mesmo instante os olhos deles se abriram. E olha o que eles disseram: é Ele. Aonde esse momento é revelado que eu sou e quem Ele é? No momento da mesa. Aí eu não quero me batizar, eu não quero tomar Santa Ceia, Jesus não se revela para mim. Aí na mesa ele pega o pão, parte, e eles falaram assim: nossa, por isso que havia um sinal. Qual o sinal? Nosso coração estava se aquecendo enquanto ele caminhava e falava. Fala para a pessoa do seu lado: Jesus quer aquecer tua alma inteira, o teu corpo inteiro, não é só o coração não. Diga um amém nesse lugar. Diga 2 amém nesse lugar. Diga 3 amém nesse lugar. Diga um glória a Deus nesse lugar. Quem vai para a eternidade, aplauda o Senhor bem forte aí. Está preparado agora para ler um dos textos mais lindos da noite de hoje? Está preparado ou não? Segura a mão dessa pessoa e fala: você está preparado? Aí fala para ele: vou segurar a sua mão. E se Jesus tocar a trombeta, eu vou largar a sua mão, porque eu vou. Pergunta para ele: tu vai? Eu vou. Tu vai? Eu vou. Tu vai? Pessoas que estão com os pensamentos somente na terra não irão subir, irão ficar aqui para concluir o que não conseguiram a vida inteira. Quem vai? Quem está vazio de si próprio, cheio de Deus. Nós estamos atravessando uma grande tempestade no mar. Se tiver muito peso, o navio vai a pique.
Esse navio às vezes é representado pela nossa alma. Nós temos um caminho para chegar até o outro lado. Se nós estivermos tão pesados com as coisas da vida, nós iremos naufragar. Mas se nós estivermos levinho, as tempestades vão bater, as ondas vão sucumbir, mas nós iremos chegar do outro lado para cantar o hino da vitória. Diga um amém no seu lugar. O maior amém dessa noite, diga o nome do Senhor. Mateus 28, verso 1, por favor. Mateus 28, verso 1. Está preparado para ouvir o que você vai ouvir agora? Lembra, Rafael, que os saduceus pagaram para as pessoas mentirem? Mas diga assim, nós não. Fala bonito, fala, nós não. Fala assim, dinheiro não me compra. Só me ajuda, mas não me compra. O texto que antecede é esse. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e as outras Marias foram visitar Jesus no túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou sobre ela. O seu rosto brilhava como relâmpagos, suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou às mulheres: não tenham medo, disse ele, eu sei que procura Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Uau! Quem celebra com a vida de Jesus aí, meu irmão, faz barulho! Duas coisas. Primeira, os saduceus desse mundo vão querer investir recursos para que nossos pensamentos estejam aqui. Mas nós somos igual aquelas as mulheres, desapegados de tudo. Quem vai em Israel vai ver que o túmulo está vazio. Tem uma placa escrita assim, ó, ele não está mais aqui. Você está comigo aí, não? Então quando a gente olha a literatura acima, que nós acabamos de escrever, que na verdade ela está abaixo desse texto, a gente vê que existe saduceus investindo na nossa alma para que a gente fique apego aqui, apegado às coisas da terra. Os saduceus colocam a gente com compromisso, com conquista, com coisa, etc, etc e tal. Isso não é proibido não, você pode ter, mas não pode se apegar. Jesus não proibiu você ter nada, só não coloca o coração nessas coisas. E de vez em quando você passa alguma coisa para desprender, para saber que você está desprendido. Dou alguma coisa para alguém, desfaça de alguém, só para testar se a tua alma vai doer ou se você está desprendido de verdade. Está comigo aí não? Só que as mulheres foram lá. Essas Marias são maneiras. Maria vai com as outras, tudo crente. Quando chegaram lá, o anjo teve um terremoto, dá a entender que foi nesse exato momento. A pedra rolou, 2 anjos sentaram. O texto de João, se eu não me engano aqui, você lê em casa, tem João capítulo 20. No capítulo 20, João capítulo 20, não, João 20, 16 é na sua pregação. João capítulo 20 diz uma narrativa maravilhosa, maravilhosa, do mesmo texto, mas você lê em casa, tá legal? E ela diz que Jesus, além de tudo, ele entrou, quando os discípulos estavam reunidos na sua morte, ele entrou adentro a porta e ele disse para todos os discípulos que estavam medonhos, tristes, não sabia da ressurreição ainda concreta, e ele entrou naquela casa e disse para todos eles: paz seja com todos. Uau! Aí no versículo posterior ele diz assim: e ele soprou o Espírito Santo sobre todos. Ai, Jesus! Ele foi aparecendo. Ele aparece para Pedro, ele aparece para as Marias, ele aparece para os discípulos todos. Eu nunca vi Jesus, irmão. Nunca vi Jesus. Tem gente que vê anjo, eu falo, como pode? Nunca vi Jesus, nunca vi anjo, nunca vi o céu aberto. Mas isso não me deixa abatido em nada, porque a Bíblia diz bem-aventurado. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Oh! Reaja aí se você está igual a mim, meu irmão. Eita Jesus!
Então o anjo disse, ele não está mais aqui. No verso 6, ele ressuscitou como havia dito que aconteceria. Venham, vejam onde está o seu corpo, não está mais. Agora vão depressa, conte aos discípulos que ele ressuscitou, que vai adiante de vocês para a Galiléia, e lá vocês o verão. Lembre do que ele disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo, assustadas e cheias de alegria, correram e transmitiram aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho Jesus encontrou e a cumprimentou. Versículo lindo, né? Recebi a mensagem e eu vou ter que caminhar depois dessa noite. Quem já pegou? Vou ter o dia de amanhã, depois da manhã. Quem vai estar me esperando amanhã dizendo, olha, o que eu falei é verdade. Eu vivo e reino dentro de vocês. Está comigo aí, não? O salmista vai dizer, para onde eu fugirei da presença do Senhor? Sabe, meu irmão, nós estamos vivendo os últimos dias da Bíblia na terra. Deus vai nos visitar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, seja qual for o dia da semana, seja qual for o lugar onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Agora, ele está me dando a informação aqui, mas ele já está no meu futuro. As mulheres saíram de frente a ele. Vai lá e anuncie. E no momento que elas foram em busca do futuro, quem estava lá no futuro? Fale para a pessoa que está do seu lado. Fala, seu lindo, Jesus está no seu amanhã, no seu depois da manhã, no seu próximo mês, no seu próximo ano. A partir de hoje é você e ele e mais ninguém. Dá um glória nesse lugar aí, por favor. Oh. Olha que lindeza. Agora o irmão do seu lado virou até um missionário. Chama ele de evangelista. Fala aí, evangelista. Missionário do Senhor, pregador das boas novas. Olha o que vai acontecer com ele. Verso 10, por favor. Então Jesus disse, não tenha medo, vão e digam aos seus irmãos. Você vai dizer que Jesus veio para sua casa, você vai dizer que Jesus ressuscitou para sua família. Aonde você parar, você vai contar as boas novas. Ele vive! Ele vive! Ele vive! Ele vive! Ele vive! Deixa o inferno barulhento, meu irmão! Deixa o inferno barulhento! Quem vive? Jesus vive! Jesus vive! Jesus vive! Segura a mão de quem está do seu lado, por favor. Fala, eu estou segurando a mão. Não é por causa de nenhuma espiritualidade. É para você não ir ao banheiro agora. Segura a mão. Fecha até o corredor para atrapalhar mais um pouquinho. Ele vive. Isso basta. Tessalonicenses 4:13. 1 Tessalônica 4:13. Irmãos, eu metralhei vocês hoje, hein? O que eu li foi coisa aqui. Mas está tudo aí informado, não? Está tudo informado? Olha o que Paulo vai dizer para a igreja de Tessalônica. Mais uma igreja que apresentou o problema na ressurreição dos mortos e também na vida eterna. Paulo vai comunicar, deixa assim como está. Paulo vai comunicar à igreja de Tessalônica, verso 13 ao 17. Agora, irmãos e rebote, não quero que vocês ignorem aos que já morreram, para que não se entristeça com aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará de volta a vida com Jesus todos que morreram. Então haverá a ressurreição dos mortos, sim ou não? O texto acima ele diz, não fique triste com o que morreu, porque se você ficar triste, mas o teu familiar está salvo, você pode constranger alguém que não tem essa mesma oportunidade. Ok? Aí ele vai dizer no verso 15, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós que ainda estamos vivos, atualidade hoje, nós ainda que estamos vivos. Já pensou se acontece agora? Se a trombeta toca agora? Não. Já pensou, meu irmão? Não tem capela para você, não tem sepultamento marcado,
Já pensou? Bota o ouvido assim, bota o ouvido assim, bota o ouvido assim. Tira uma mãozinha só, uma mãozinha só. Já pensou se a trombeta toca agora? Não, bota o ouvido mais alinhado, mais alinhado. Léo, bota o ouvido assim, ó. Bota o ouvido assim, ó. Fica ligado. Já pensou se a trombeta toca agora? Já era pro André ter soltado. Já pensou se for agora? 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 Que ruja a trombeta do Senhor! Ei! Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro deles, antes dos que já morreram, pois o mesmo Senhor descerá do céu, com brado de comando, com voz de arcanjo e com o soar da trombeta, primeiros mortos em Cristo ressuscitarão. Olha Deus honrando a fé daqueles que combateram um bom combate. Aqueles que morreram em Cristo, Deus honrando. Meus servos foram na fornalha, não negaram a fé, combateram um bom combate, guardaram a fé e agora estão diante da esperança. Então os primeiros a serem ressuscitados serão os que morreram na fé, pois com eles nós talvez você fale assim, quando vai ser isso? Vai demorar? A Bíblia diz, como um raio cai no ocidente, se mostra no ocidente, assim será a vinda do Senhor. Fração que o relógio nosso, Cronos, não consegue contar. É milésimos e milésimos e milésimos. Pessoas que estão sobre os sepultamentos, em todo o Brasil, em todo o mundo afora, os cemitérios, aqueles que morreram, que foram executados, não descobriram seus cadáveres, Deus sabe onde está. Aqueles que o mar o levaram, Deus sabe onde está. Apocalipse diz que a terra, mar, tudo dará conta. Aqueles que foram cremados, não sei onde a cinza foi colocada, mas pela palavra de Deus, a terra era sem forma e vazia. Deus disse: haja. E quando Deus gritar com a trombeta, vai aparecer. Vai aparecer. Vai ter que dar conta. Só que ele diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, ok? De arcanjo, com voz, com o toque da trombeta. Primeiro os mortos ressuscitarão, depois com eles, nós que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados na nuvem com o Senhor nos ares. Então estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Diga assim, diga assim, diga assim, diga assim: vivo ou morto, estou com Jesus. Vamos lá, morto, 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 vivo, morto, morto. Gente, tem gente que nem mexe. Morto, vivo, com Jesus. Se eu morrer, eu estou com Ele. Se eu estiver vivo, eu estou com Ele. É para sempre, é inseparável. Alguém pode celebrar nessa noite aí, meu irmão? Ei. Agora a igreja tem que entrar num fuzuê aqui, santo. Porque a Bíblia vai pedir uma reação. Cássio, não vai ficar mais assim não. Vai ter que reagir. Olha o que a Bíblia vai dar de recomendação. Morto ou vivo estaremos com? É o que Paulo vai finalizar a carta dizendo. Vejam bem, verso 18. Portanto, animem uns aos outros com essa. Não, você não está animado aí não. Tem que ser assim, ó. Tem que ser assim, ó. Cadê aqueles que vão morar no céu? Manda
Manda essa tristeza embora. Dá um salto de salvação. Você precisa agora testar se essa pessoa é salva ou não. Se você se animar, ela estiver parada, significa que ela não é salva. Portanto, anime os outros com essas palavras. Agora, pessoal de trás, cadê você de cima? Cadê o pessoal de cima? Aqueles que vão olhar no céu. Se alegra aí, se alegra aí, se alegra aí, se alegra aí. Diga: morto ou vivo, estou com Jesus. Você consegue agora entender o que o Paulo falou? Filipenses 1:21. O viver, estou com Jesus. E se eu morrer?